Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado, né? E hoje, senhoras e senhores, sendo dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, né? Eu quero utilizar um dos nossos maiores, as nossas maiores ferramentas de engenharia social, que é a Bíblia, né? No livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 18, onde Salomão vai falar exatamente a respeito do trabalho, que ele vai falar a respeito da vaidade do trabalho. Eu queria tocar muito nesse tema por dois motivos. O primeiro motivo é porque hoje é o Dia do Trabalhador. Eu queria explicar na ótica de Salomão, na ótica do ponto de vista da nossa engenharia social, né, o significado do trabalho, né? E também tocar em um ponto muito importante que é a greve dos caminhoneiros, né? Os caminhoneiros dizem que está querendo entrar em greve, então eu queria aproveitar essa data aqui que fala justamente sobre o trabalho, onde as pessoas estão focadas no dia de comemorar o Dia do Trabalhador, para exatamente falar sobre esse assunto, utilizando a nossa maior ferramenta de engenharia social, né, de controle inclusive social, que é a Bíblia, né? Então, Eclesiastes capítulo 2, versículo 18, vai dizer assim: Também aborreci todo o meu trabalho com que me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar quem vem depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto, contudo ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é verdade. Então me empenhei, porque todo o coração se desesperasse de todo o trabalho em que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou também. Isto é vaidade e grande mal. Então, o rei Salomão ele vai se aborrecer de todo o seu trabalho, de ter construído a sua sociedade, o templo de Jerusalém, todas as outras coisas que ele construiu, porque, segundo ele se fatigou muito debaixo do sol, ele ia ter que deixar as suas obras, né, para outra pessoa que viesse depois dele quando ele morresse. E ele está nervoso com isso, né? E, segundo ele, essas obras dele poderiam cair nas mãos de pessoas que não teriam a mesma ciência, o mesmo conhecimento que ele, né, para administrar tudo aquilo que ele construiu, certo? Com tanta fadiga, com tanto suor, né? Então ele vai dizer: Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho que me afadigara debaixo do sol, né? E isso é vaidade e grande mal. Então, para ele, isso é uma vaidade e um grande mal, ter que trabalhar e deixar a riqueza dele para outros. E assim, é um pensamento completamente equivocado do rei Salomão. Um pensamento que não faz sentido. Por quê? Porque todos nós teremos que deixar aquilo que construímos. Todos nós iremos construir coisas ao longo da vida, morreremos e deixaremos isso para outros, certo? Já pensou se toda pessoa que tivesse um projeto desistisse de criar o projeto? Porque se criasse o projeto, ele iria morrer e ia deixar o projeto para outra pessoa como herdeiro? Então a pessoa desistisse de fazer todo e qualquer projeto porque não quisesse ter herdeiro? A gente não teria nem sociedade hoje. A gente não teria nem leis, a gente não teria nada, porque as pessoas não iriam construir nada. Por quê? Porque não queriam que ficasse de herança para os povos que viessem depois dela aquilo que ela construiu, certo? Então, Salomão vê isso como vaidade e grande mal. Eu não vejo isso como vaidade e grande mal. Eu vejo isso como uma consequência. Se você existe, você tem que contribuir para a sua existência, para a melhora da sua existência. Aquilo que você construiu vai ficar aqui para outros herdarem. E qual é o problema disso, né? Porque muitas pessoas não querem fazer isso ou aquilo porque não querem que as pessoas tenham acesso àquilo que elas construíram. Isso para mim é egoísmo. Salomão para mim está tomado de egoísmo agora, né? Ele vai dizer: Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e a fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração também, isso é vaidade. Então o rei Salomão entra no debate com ele mesmo para saber, perguntando a ele mesmo, né? Pois que tem todo homem de pois que tem o homem de todo o seu trabalho. Então o rei Salomão está falando: o que tem o homem de todo o seu trabalho?
de toda a sua fadiga, do seu coração, em que ele trabalhou debaixo do sol, porque todos os seus dias, então ele está dizendo, todos os meus dias foram dores, todos os meus dias foram fadiga. Até de noite eu não descansava quando eu trabalhava, quando eu estava construindo, até durante a noite meu coração ainda pensava nas obras que eu estava construindo. Então, de que aproveito eu vou ter disso? De que aproveito eu vou ter de toda essa fadiga, de todo esse trabalho, se eu vou ter que deixar ele para quem vem depois de mim e não construiu nada para que herdasse, né? Então, se fosse assim, se fosse seguir esse pensamento do rei Salomão, a gente nem teria sociedade hoje, né? Porque as pessoas iriam criar as coisas e pensar, bom, eu não vou criar porque eu estou me fadigando, trabalhando muito para isso, mas quem vai herdar isso vai ser outra pessoa. Então eu não vou criar porque eu não quero que ninguém herde nada que eu criei, né? Então ele vai dizer, nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer a sua alma goze e o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste quem pode comer ou quem pode alegrar-se. Pois Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Então o rei Salomão está dizendo que toda a vida dele, todo o trabalho dele é vaidade. Porque segundo ele se desgastou, ele se fadigou, ele construiu, ele teve dores por causa do seu trabalho, ele teve desgosto, à noite ele não descansava nem o coração por causa das obras que ele fez, ele ia ter que deixar essas obras que ele fez para quem viesse depois dele para herdar, sem ter construído e levantado nenhum tijolo. Então ele diz, nada é melhor para o homem do que comer e beber, mas mesmo comer e beber, ele não vem pelo fruto do trabalho, ele vem da mão de Deus. Porque segundo o rei Salomão, quem está separado de Deus, mesmo que esteja trabalhando, não tem. Mesmo que esteja trabalhando, não tem o que comer se não for da mão de Deus. Porque sem Deus a pessoa não pode alegrar-se e nem comer. Porque segundo o rei Salomão, Deus dá sabedoria, conhecimento, prazer ao homem que lhe agrada. Então, ao homem que agrada a Deus, ele dá prazer, conhecimento e sabedoria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. E aqui que é a mensagem para os caminhoneiros. Se vocês estão trabalhando, vocês que são caminhoneiros e andam com a Bíblia dentro do caminhão, acreditam nesse mesmo Deus, estão trabalhando e querendo fazer greve porque não ganham um bom salário, o que Salomão está querendo dizer para você que é o seguinte: pelo fruto do seu trabalho você não deveria ter nem comida e nem bebida, porque a comida e a bebida ela vem da mão de Deus e Deus dá para aquele que agrada a Ele. A alegria vem da mão de Deus. O trabalho, se você está se fadigando de tanto trabalhar, é porque você é pecador. Então, se você está cansado de tanto trabalhar, então ele está apontando o dedo para ele mesmo, né? Porque ele estava dizendo que ele estava fadigado de tanto trabalhar. Ele está querendo dizer basicamente o seguinte: ó, você que trabalha e se fadiga debaixo do sol, você não deve reclamar por um salário, por comida ou por bebida, porque isso quem dá é Deus, para quem lhe agrada. Agora, para você que é pecador, ele vai dar trabalho. Então, se você se sente fadigado de tanto trabalhar, trabalhando muito, isso é porque Deus quer. Porque Deus quer que você trabalhe para juntar as suas riquezas, o fruto do seu trabalho, para aquele que agrada a Deus. Que no caso seria o rei Salomão, mas que também estaria sendo punido por Deus porque estava vivendo sobre a fadiga do trabalho. E quem vive sobre a fadiga do trabalho é o pecador. Porque o pecador, Deus dá trabalho para afligir o coração dele. E o pecador, o transgressor da lei, o que comete crime, Deus dá trabalho a ele para afligir o coração dele, para deixar o coração dele triste. Certo? Então ele vai dizer a semelhança aparente na morte entre homens e animais. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça a maldade mais ainda. Então ele vai dizer que debaixo do sol, ou seja, onde acontecia a obra, na empresa, digamos assim, no lugar do juízo, reinava a maldade. É exatamente isso que acontece nas empresas até hoje, né? Em vez das pessoas terem juízo e ajudarem umas às outras, o que elas fazem? Elas prejudicam umas às outras, né?
Então, no lugar do juízo, você vê maldade, né? Então, ele vai dizer, no lugar da justiça, mais maldade ainda. Então, ou seja, cidadão que se fode no trabalho e não é recompensado, não é bem cuidado, né? Todo tipo de má sorte, né? De injustiça, né? Reina no mundo do trabalho, né? Por quê? Porque as pessoas querem competir para ver quem ganha mais, né? Quem é mais importante, né? Ele vai dizer, então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que em si mesmos são como animais. Então o rei Salomão está querendo dizer, senhoras e senhores, o seguinte, Deus permite que debaixo do sol aconteça injustiça, Deus permite que debaixo do sol aconteça maldade, justamente para que Deus prove a vocês, para que vocês vejam que vocês em si mesmos são como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Então, ou seja, se vocês castigam um animal, vocês batem no cavalo, por exemplo, no jumento para trabalhar para vocês, vocês também apanharão chicoteados para trabalhar para o rei. Porque vocês não são diferentes dos animais. Vocês em si mesmos são como animais. Vocês se agridem, vocês se machucam, vocês se devoram. Então ele vai dizer, o mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Então assim, se você, porque aqui está tudo relacionado a trabalho, né? Então o que ele está querendo dizer é o seguinte, se você maltrata um animal, bate num cavalo, por exemplo, até ele morrer, de tanto trabalhar, você não é diferente do animal, a mesma coisa vai suceder a você. Você vai apanhar e vai ser chicoteado até morrer de trabalhar. Porque assim você fazia com o animal, e o animal não é diferente de você. Você não tem vantagem nenhuma sobre o animal. Ele vai dizer, todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então se você acha que você tem vantagem sobre algum animal, porque você coloca o animal para subir e descer serra trabalhando para você, você também vai ser usado como um animal para enriquecer outro patrão. Tá? Então ele vai dizer, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe que o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Então ele está perguntando, qual de vocês sabe se o fôlego do animal de vida sobe para cima ou para baixo? Se o fôlego do homem sobe para cima ou para baixo? Nenhum de vocês sabe. Qual de vocês sabe? Ele vai dizer, pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem os fará voltar para ver o que será depois dele? Então o rei Salomão está querendo dizer, olha, eu me aborreci todo o meu trabalho, porque eu não queria deixar a herança para ninguém. Só que o problema é que eu não sei quem vai herdar o que eu deixei, o que eu construí. Então o rei Salomão vai dar uma dica muito importante para os trabalhadores, e essa dica eu vou citar para os caminhoneiros que querem entrar em greve. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Então, o rei Salomão está dizendo que a recompensa do trabalhador não está no salário, não está na comida e nem na bebida, porque a comida e a bebida ele ganha pela misericórdia de Deus e não pelo fruto do seu trabalho. Mas que ele deveria se alegrar, e aqui os caminhoneiros também deveriam se alegrar, não por causa do seu salário maior ou seu salário menor, mas deveriam se alegrar por causa das obras que estão fazendo. Então, se você é um construtor civil, você deve se alegrar pela obra que você está fazendo, pela importância do seu trabalho, não pelo seu salário. Se você é um agricultor, você deve se importar pela importância do trabalho que você exerce, não pelo seu salário. Porque segundo o rei Salomão, não há coisa melhor
para o homem do que alegrar-se nas obras que ele está fazendo, porque essa é a única recompensa que ele tem. Por que o rei Salomão fala isso? Porque, como eu disse, a Bíblia é o nosso livro de engenharia social. Como um livro de engenharia social, como toda nação e sociedade, é um sistema. E todo sistema, ele funciona com pequenas engrenagens. Então, cada trabalhador, que é cada engrenagem, que é cada peça desse sistema, já nasce com a sua função predestinada, pré-ordenada. Então, ele já nasce para ser um agricultor, para ser um predeiro, para sofrer essas fadigas debaixo do sol. E ele não deve se preocupar com o salário. Por quê? Porque o salário é o de menos. Porque imagina se todo mundo pensa como o rei Salomão está pensando aqui por alguns segundos. Ou seja, não vou mais trabalhar, não vou mais produzir alimento, ou não vou mais transportar o alimento, porque eu não estou ganhando um salário digno e porque eu estou fadigando debaixo do sol, porque outro vai herdar isso depois de mim. Quando eu penso dessa forma, agindo, sabendo que eu sou uma pequena engrenagem de todo um sistema, eu estou comprometendo todo o funcionamento do sistema. Então, quando o caminhoneiro diz assim, eu vou parar de trabalhar, sabendo que se ele parar de trabalhar, ele coloca a sociedade em colapso, porque a comida não chega na mesa das pessoas, e sem comida, sem barriga cheia, não tem sociedade, porque como o rei Salomão falou, todos vocês são animais em si mesmos, então vocês são civilizados porque vocês estão de barriga cheia. Porque a partir do momento que vocês estiverem com fome, vocês são como animais, vocês caçam, vocês partem, né, para a barbaridade, né? Então, é isso que o rei Salomão está querendo dizer, senhoras e senhores. E é isso que eu digo para os caminhoneiros hoje. Se vocês caírem nessa ideia de fazer uma greve, colocando toda a população em risco, né, por falta de alimento, o que vai acontecer? Vocês vão estar acelerando apenas as suas derrotas. Por quê? Porque a China já está produzindo um exército de robô pronto para vender esses robôs para fazerem os serviços repetitivos que vocês fazem. Então vocês vão estar apenas acelerando esse movimento, esse reset mundial. Porque as pessoas vão começar a exigir, por causa da falta de comida, com que vocês sejam substituídos por máquinas, porque elas não recebem, elas não se importam com o salário, elas não se cansam. Então elas não vão parar de trabalhar por causa de um perrengue chique ou por causa de uma exigência, né? Por quê? Porque elas vão saber a importância delas, né? Por quê? Porque a importância, o valor não está no quanto você ganha, mas sim no trabalho que você exerce. Porque o verdadeiro valor está na mão de obra, não na cédula, não na moeda ou no salário que você recebe, senhoras e senhores. Então, o rei Salomão está querendo dizer isso, certo? Vocês têm que agradecer, vocês devem se alegrar, a melhor coisa que vocês devem fazer é se alegrar pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque essa é a única recompensa do trabalho de vocês. Porque o comer e beber não é o fruto do trabalho. O comer e beber é o fruto que vem da mão de Deus, ou seja, que vem da mão do rei. O rei te paga pelo trabalho que você está exercendo. Então, quando você começa a agir, né, como os caminhoneiros estão agindo agora, comprometendo toda a sociedade, querendo entrar em greve, por exemplo, por causa do salário, o rei Salomão tem uma palavra muito interessante para você. Se você está fadigado de tanto trabalhar, não reclame do seu salário, agradeça a Deus, porque se você está trabalhando muito é porque você é pecador e Deus está colocando você para trabalhar, para juntar riquezas e dar para aquele que agrada a Deus. E a recompensa do seu trabalho não é a comida e nem a bebida. A comida e a bebida, ela vem da mão de Deus, da mão do rei, certo? A recompensa pelo seu trabalho é poder exercer o seu trabalho. Porque se você vive numa sociedade, você nasce com uma profissão predestinada, nasce numa situação pré-ordenada, onde você já nasce tendo que exercer uma função, você deve se sentir grato por fazer parte daquela sociedade e ter um trabalho. Só o fato de você ter um trabalho, para o rei Salomão, não importa se você se fadiga nele ou não, você deve já agradecer por isso. Porque
Porque se você não estivesse fazendo parte dentro desse sistema, dentro dessa engenharia social, você estaria vivendo como um animal, porque você não é diferente dos animais vivendo como caçador-coletor na selva. Então, a recompensa do seu trabalho é teu próprio trabalho. E o comer e o beber vem da mão de Deus, vem da mão do rei. Mas se você é punido com trabalho, é porque você é pecador. Por isso você trabalha fadigadamente.